Boa tarde, então, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos com uma oração dar início à nossa escola bíblica desta tarde, deste domingo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, pedindo sobretudo que Deus nos abençoe e nos conduza com a presença do Senhor, com a presença do seu Espírito. Amém? Vamos orar juntos então nesta hora. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por estarmos aqui, sobretudo por tua presença, Pai, entre nós, sobre nós. Te agradecemos por este dia de domingo, o dia do Senhor. Podemos estar aqui na Deus, ó Pai, reunidos, Deus, ó Pai, no templo nesta tarde para estudarmos a tua palavra. E, Pai, queremos depender totalmente do Senhor, do teu bom Espírito Santo, para que sejamos iluminados em nosso coração, em nossa mente, e nossa alma seja então edificada pela tua palavra. Estamos nos propondo, Senhor, a discutir o tema da política à luz da Bíblia, e este é um ano importante para o país, e nós, como teu povo, cidadãos brasileiros, mas sobretudo cidadãos do reino do Senhor, queremos, Senhor, ó Pai, de ti a direção e a sabedoria, para nos conduzirmos para, Senhor, ó Deus, que tudo que fizermos, todas as decisões que tomarmos, redunde em glória para o teu nome e em bênçãos para a nossa nação. Nós oramos e pedimos estas coisas e a tua direção nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, queridos. Amados, nós até aqui já vimos, então, algumas posições equivocadas a respeito do envolvimento cristão com a política, em especial destacando que a religião ela não deve ser imposta, né, pelo governo e nem mesmo cerceada pelo governo. E vimos também que a igreja ela pode, né, e deve influenciar de maneira expressiva o governo civil de um país, no caso, o governo civil de nosso país. Os vídeos das aulas estão no YouTube, já estão todos lá, né, nossos dois primeiros encontros da EBD, tá? E você poderia compartilhá-los para que haja um maior alcance, né, das mensagens que nós estamos pregando. Hoje nós gostaríamos, então, de tratar de alguns pontos muito importantes, né, dentro do nosso tema da política. Então nós vamos ver questões que eu entendo ser relevantes, especialmente para esses nossos dias. Então nós falaremos um pouco da finalidade do governo civil, depois falaremos de um movimento conhecido como movimento cristão progressista, o que é isso, a que ele veio, e vamos terminar falando do totalitarismo político, tá bom? Esses três assuntos que nós vamos aí nessas três partes ver hoje. Primeiro, o que a Bíblia fala, né, a respeito da finalidade do governo civil. O que a Bíblia como um todo, né, ela fala a respeito da finalidade do governo, de um governo. A história da humanidade mostra que as sociedades precisam, em maior ou menor grau, de governança, né? Governança. Regras para se organizarem. Então precisa de leis, precisa de regras de convivência e precisa, sobretudo, de respeito mútuo entre as pessoas que integram a determinada sociedade, né? Deixa eu passar aqui que eu esqueci de passar. Estou esquecendo de passar aqui. Ok. Então, no relato bíblico do Velho Testamento, começando lá pelo Velho Testamento, mais assim, especificamente entre o tempo da queda do homem, do pecado, até o dilúvio. A gente percebe quando lê lá os textos, aqueles capítulos iniciais de Gênesis, que há uma certa anarquia. Aliás, há muita anarquia, né, predominando naquelas sociedades ali iniciais. O que é anarquia? É a falta de governo, né? E a anarquia é um mal extremamente destrutivo. E naquele caso levou, né, à corrupção. Claro que o pecado, mas aquela falta de governo
existente ali levou a uma corrupção e uma degradação do gênero e das relações cada vez maiores. As sociedades estavam se degradando a níveis máximos. E a impunidade, então, era a regra, né? Ali naquela sociedade. Sabe o que aconteceu? Deus apertou um botão lá e falou, não dá mais não. Aí veio o dilúvio. Aí veio o dilúvio, né? E logo após o fim do dilúvio, está ali Noé, sua família, né? Como assim, um começo de tudo, né? Um recomeço. E como uma das primeiras medidas divinas, logo depois do dilúvio, Deus diz para Noé que exigiria, a partir daquele momento, um pagamento pelo crime de homicídio. Deus disse que haveria uma punição imposta. E essa punição não seria imposta por Deus, seria imposta por outra pessoa. O que a gente começa a ver ali? Deus começando a implantar uma forma de governo. Alguém governando alguém. Alguém punindo alguém por um ato praticado por aquele alguém. Quer dizer, aquilo não existia antes. A gente começa a ver aqui alguma coisa já se formando em torno dessa ideia de um governo. E aí o texto lá que eu estou falando é o texto de Gênesis 9, versículos 5 e 6. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir aí e acompanhar. Gênesis 9, 5 e 6, diz assim lá, Deus falando com Noé, né? Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada vida, de cada um, a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de um homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem, Então, como nós dissemos, esse fato, ele marca o início desse conceito de uma governança humana, onde as pessoas da sociedade punem os crimes, né, praticados por outras pessoas daquela sociedade. Isso acaba, então, sendo a base do conceito da finalidade de um governo civil. Qual é a finalidade de um governo civil, então? Nós vamos ver aqui as finalidades do governo civil. Primeiro, os governos existem para quê? Para punir o mal e incentivar o bem. Porque é uma consequência, né? Uma coisa é consequência da outra. Quando você pune o mal, você incentiva o quê? Que aquele mal não seja mais praticado. Então você pune o mal e incentiva o bem. Então, primeira finalidade básica de qualquer governo é essa. É punição. Impunidade é sinônimo de anarquia, falta de governo, desgoverno, né? Uma segunda finalidade é: governos devem, então, fazer justiça e defender quem? Os mais fracos. Porque se os mais fortes matam os mais fracos, o governo tem que intervir e fazer com que isso não aconteça. Então é guardar o hipossuficiente, é preservar a vida e a integridade daqueles que são mais fracos perante os fortes. Terceiro, governos devem aplicar os castigos sem demora. Para refrear o quê? Justamente a criminalidade e o aumento da ilegalidade. Se um governo é muito demorado, meu filho, o pessoal entra mesmo. Então, o governo tem que ser rápido nesse aspecto, né? E quarto, governos devem proteger a liberdade humana. Queridos, essas são as finalidades de um governo. E aí a gente já pode começar a fazer algumas avaliações, né, e inferências, né? Nossos governos hoje, no mundo em geral, fazem muita coisa que não deveriam fazer. Metem o dedo onde não deveriam meter. Entram em temas, em assuntos, em segmentos que não precisavam entrar. Para mim, eu sempre tive essa impressão, desde que a gente começou a conhecer um pouco da palavra de Deus, que governo tem que ser simples, leve.
O governo tem que ser prático. O governo tem que favorecer a livre iniciativa da sociedade, empreendimentos da sociedade e cuidar do que importa realmente. Para mim, governo não devia nem cobrar taxa, imposto, a não ser que seja para só aquela que é a finalidade, quer dizer, a segurança, a proteção da liberdade, e acabou. Mas hoje os governos, meus amigos, fazem, meus irmãos, de tudo, menos às vezes o que precisa fazer. Né? Às vezes é demorado, né, na punição, né, e as ilegalidades vão crescendo e o governo fica ali, né, demorando e não toma atitude. Então, essa é uma finalidade bíblica para governo. E o Novo Testamento, ele complementa e reforça esses princípios aqui do Velho Testamento, especialmente aqui de Gênesis 9, a respeito da autoridade para punir o mal e para preservar, né, a vida e a integridade daqueles que são mais fracos. Quando a gente lê uma passagem muito importante do Novo Testamento, a gente vê isso, e essa passagem está em Romanos 13, de 1 a 7. Se você quiser abrir, pode abrir. Romanos 13, de 1 a 7, eu vou ler aqui. Paulo está falando assim, e esse texto fala do governo. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o quê? O mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem, e você receberá louvor dela, pois ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Porque, por essa razão, também pagais imposto. Olha, por que a gente paga imposto? Para o governo fazer isso, proteger o mais fraco. É para isso imposto. Mas o governo hoje estendeu as garras e cobra imposto de tudo. Se você bobear, ele vai cobrar imposto pelo tanto que você respira de ar. Exageraram, né? Extrapolaram. Bom, enfim. O que mais? Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, governos, queridos, eles não deveriam extrapolar ou desvirtuar a sua função reguladora do equilíbrio das relações sociais. Essa é a função de um governo. É regular, equilibrar, né, harmonizar as relações sociais. Por que os governos não deveriam extrapolar isso, se desvirtuar? Porque governo também tem regra para cumprir. Porque há um Deus acima do governo. O Deus que instituiu um governo e uma autoridade é o Deus que pune o governo e a autoridade por suas más condutas, por seus equívocos. Então os governos não deveriam fazer isso, pois eles também estão sujeitos a Deus e as punições de suas ações erradas. Outro ponto importante. A Bíblia, ela não exige que as pessoas, nós, obedeçam ao governo civil em que momento e em que situação? Quando esse governo mete o pé pelas mãos. Quando esse governo quer ser Deus. Aí, amigo, governo é para lá e eu para cá. Então, há um limite para a ação do governo e há uma abertura para aquilo que a gente chama de desobediência civil. Quando é que nós somos liberados para desobedecer o governo civilmente? Quando isso acontece. Quando o governo quer fazer coisas que implicam em você desobedecer de forma direta ou indireta a uma ordem do próprio Deus. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Nós temos Daniel e seus amigos desobedecendo Nabucodonosor porque mandou fazer coisa que não deveria, porque Deus
permitiu que eles adorassem outros deuses. Nós temos em Atos 4, capítulo 4, o Sinédrio, que era uma autoridade governamental judaica, que prendeu os apóstolos, talvez você se lembre dessa passagem, e proibiu, ordenou que eles não falassem em nome de Jesus de jeito nenhum. Está lá em Atos capítulo 4. E os apóstolos, então, Pedro e João, responderam: não, senhor, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, e que o Senhor Jesus nos mandou falar. Então, Pedro vai além e fala assim: fiquem sabendo que é mais importante para nós obedecer a Deus do que aos homens. Então, tem coisa que nós vamos ter que, infelizmente, divergir do governo, com toda serenidade e firmeza, mas vamos. Agora, fora disso, temos que nos submeter a ele. Governos foram estabelecidos por Deus. Amém? Bom, então vimos até aqui aquilo que é a função bíblica do governo, a função do governo civil do ponto de vista bíblico. Governar na Bíblia é isso. Governos não são capazes e nem são chamados, meus irmãos, para transformar pessoas, salvar pessoas. Governo não pode transformar o coração de uma pessoa de modo fundamental, essencial. Uma coisa é você ter um governante, por exemplo, num cargo, que ele crê em Deus, que ele é cristão, que ele foi salvo. Uma coisa é isso. Mas nós estamos falando de uma entidade estatal chamada governo. Governo não nasceu para pregar o evangelho e para converter as pessoas. Nós queríamos isso, A gente, o povo evangélico, quer isso. Quer um governo que vai lá e nos represente ao ponto de ser os nossos pastores, que pregam o evangelho para toda a nação. Isso não é função do governo, isso é função da igreja. Isso é o governo da igreja. Igreja não pode dividir o seu papel com o governo. César é César, Deus é Deus. Então, o governo, por isso que a gente fala que o governo não deve impor religião. E nós também não devemos desejar que Deus levante homens e mulheres para impor religião. Não, nós temos que desejar que Deus levante homens e mulheres, seja de que partido for, de que credo for, para que seja um governo segundo a palavra de Deus. Paulo fala assim: olhe por eles, para que vocês tenham paz. Governos que se prezem a proteger a liberdade humana, proteger o direito dos mais fracos, trazer harmonia, não deixar a corrupção avançar, para que não haja desequilíbrio nas relações. Se o governo fizer isso, meus irmãos, nós já estamos bem demais. O resto é com a igreja, é com a oração, é com Deus. Amém? Então, por isso que a gente fala que um governo não deve impor religião, nem restringir a prática da religião, sobretudo, a nossa religião, nenhuma religião, como nós falamos no primeiro dia. Então o governo tem que se manter neutro quanto a isso. Assim como a igreja não deve governar, nós já falamos o que é de César, o governo também não vai governar aquilo que é de Deus. Até aqui alguma pergunta? Nós temos um microfone aí, tá? Cadê o microfone? Tá aí, Paulo? Tá, né? Nós temos perguntas, microfone para que você, querendo, possa comentar, falar, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Podemos seguir? Então nós vamos para o nosso segundo ponto de hoje. Já vimos a finalidade do governo, certo? Então vamos para o nosso segundo ponto de hoje, que é o avanço desse movimento que nós citamos no início. O movimento cristão progressista. Eu trouxe esse assunto para cá porque uma das notícias aí da semana, se você estava aí acompanhando os noticiários da nossa política, foi que os partidos de esquerda, um partido de esquerda, principal aqui no Brasil, contratou, escalou um pastor evangélico, você deve ter visto a notícia, pastor Marcelo Schallenberg, alguma coisa assim, para ser uma espécie então de um porta-voz do partido para influenciar os evangélicos a votarem no seu candidato à presidência, no seu candidato à presidência nas eleições.
E gerou muita discussão, gerou e está gerando muita discussão, daqui, discussão ali, igreja já saiu falando, não, esse pastor não é meu não, né? Não conheço ele, não é dessa igreja, não é dessa denominação. Já está todo mundo assim arrepiado, porque ele se lançou e a informação inicial que ele era um pastor das Assembleias de Deus, né? Aí algumas Assembleias de Deus já saíram, não, ele não é da Assembleia não, né? Mas está lá, né? Pastor evangélico querendo unir, né, partidos de esquerda com os evangélicos. Bom, o ponto aqui hoje não é isso. O ponto aqui é que essa noticiazinha é apenas uma evidência, né, mais uma evidência desse movimento que cresce cada vez mais, está em curso, né, no Brasil, e não só no Brasil, em outros países também, né, que é esse movimento cristão progressista. Então, o que a gente está vendo no Brasil e nos países esses últimos anos? Nós temos vendo aí uma ascensão na política do quê? Dos partidos de tendência de esquerda ou extrema esquerda, né? Que são partidos que supostamente querem o quê? Defender o direito das pessoas e dar uma maior igualdade social para as pessoas. Supostamente esta é a bandeira desses partidos, né? E junto com isso, cresce ao lado esse movimento cristão progressista. O que é esse movimento cristão progressista, então, para a gente começar a entrar mais no assunto aqui? Vamos lá. Esse movimento de cristãos, os cristãos progressistas, né, eles passaram a se infiltrar, junto com essa ascensão dos partidos de esquerda e extrema esquerda, em vários segmentos da igreja cristã, né? E aqui vamos falar especialmente de católicos e evangélicos, que são considerados assim no país os cristãos, né? E esse movimento cristão começou a se infiltrar de anos para cá, já há mais de 10 anos, nesses segmentos evangélicos e católicos. Do que se trata, queridos? Trata-se de um grupo que promove heresias. É um grupo herético, né? Fortemente simpático a essas pautas políticas de partidos de esquerda e de extrema esquerda. Pautas que você já deve ter ouvido falar, né? Que nós estamos ouvindo falar. União homoafetiva, casamento, aliás, redefinição do casamento, né? Redefinição da família, eles gostam muito disso, né? Defesa de temas como aborto, liberalização de drogas, antissemitismo, né? Acham, não, Israel é um país terrorista, os judeus são terroristas, os judeus são culpados de tudo, né? Eles têm aquela tendência na base deles de dividir sempre a sociedade. É aquela divisão que a gente chama de divisão marxista, né? Dividir a sociedade em categorias, basicamente em duas, opressor e oprimidos. Essa é a realidade da sociedade. Ou você é um opressor ou você é um oprimido, né? Só que assim, não tem um interesse de reconciliar essas duas coisas, não, é dividir e acabou. É um de um lado e outro de outro, né? O evangelho, por exemplo, Paulo fala, né? O evangelho é o evangelho do quê? Da reconciliação, né? Mas eles não. Eles estão discutindo muito, nesses últimos anos, uma teoria chamada teoria racial, não, teoria crítica racial, e especialmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda já tem bastante, mas é mais fortemente nos Estados Unidos que essa teoria se desenvolve, que é basicamente uma crença de que todos os brancos são raciais, viu? Então, todos os homens brancos, seja crente, seja não crente, igreja branca, tudo é racial. Tudo, eles não são suficientemente antirraciais. Eles precisam dar mais provas do seu antirracismo, e não dão. Essa é um pouco da discussão. O homem branco é, por natureza,
opressor. Se for cristão, então, é mais ainda, né? Tem um representante deles, o James Cone, não sei se vocês já ouviram falar, diz que o homem branco é opressor, ele é o próprio diabo. E tem um outro autor chamado Jeremiah Wright, que também defende essa teoria. Ele escreveu que a igreja branca é o anticristo, é o próprio anticristo na terra. Então, essas pautas que defendem tudo isso aí, né? Defendem um Estado que, um governo que, principalmente, queridos, eles defendem um Estado controlador, um Estado interventor no nível máximo, que molda, controla a sociedade, o cidadão, vai controlar a sua casa, vai controlar tudo, o que você vê, o que você come, no limite é isso. Essa é a preocupação desse movimento, né? Dessas pautas de esquerda e extrema esquerda. Bom, mas o problema, aí voltando para o nosso campinho aqui, o problema, no entanto, ele vai além dessa questão dessas pautas. A gente não pode ficar perdido, queridos, em cima dessa pauta e esquecer do principal. Porque essa pauta está aí fora, discute. Mas você tem que estar atento, porque o problema vai além disso. Como nós dissemos, o movimento cristão progressista é um movimento herético. Então, para além dessa pauta, tem um perigo que se esconde aí, que é o perigo do desvio da verdade. Esse é o perigo. E que muitas vezes a gente não está atento. O perigo do desvio da verdade da palavra de Deus. São as heresias que esse movimento, que nascendo junto aí com a esquerda, quer trazer para dentro da igreja. Heresias contra as escrituras, né? Então nós vamos ver um pouco do que é que os cristãos progressistas, nós vamos para um movimento agora, pregam, né? Quais as heresias que esses cristãos têm pregado e que a gente tem que estar atento, né? Então eles pregam heresias como, por exemplo, a Bíblia é um livro ultrapassado. Então eles repudiam a Bíblia como a palavra de Deus, com P maiúsculo, né? Inspirada por Deus, infalível. Eles já estão pregando aí a necessidade de uma reinterpretação do Evangelho, uma reinterpretação dos mandatos do apóstolo Paulo. Eles já estão pregando que a Bíblia venceu. É boa, tá? Um livro de sabedoria é bom, mas você precisa ler o que ela está falando de verdade, né? E aí está cheio já de pregador, e eu estou falando que não é pregador abestado, não, é gente intelectual, pregador renomado, gente que saiu de igrejas históricas, pregando esse tipo de heresia. A Bíblia está vencida. Comece a reinterpretá-la. E eles não só estão falando isso, mas já estão reinterpretando a Bíblia, né? Já estão pregando coisas que a Bíblia não pregou. Por quê? Porque, de fato, essa é uma heresia que está entrando e, às vezes, a igreja vai como que num processo de amortecimento, engolindo, né? Outra coisa, eles defendem o universalismo, isso está muito em voga hoje. Universalismo, eu falei um pouco disso na EBD das doutrinas da vinda de Cristo. O que é o universalismo? É essa ideia de que todos os seres humanos, eles serão salvos por Deus. E não só os seres humanos, até mesmo os anjos caídos vão um dia ser salvos por Deus. Eles pregam que Deus realizou na cruz do Calvário a restauração, a redenção de tudo e de todos, todas as pessoas, independente da resposta que ela vai dar a essa mensagem. Independente da sua resposta de fé, Deus salvou aquela pessoa, todas elas. Então ela não precisa ter fé e arrependimento, ela já está abarcada por isso, ela já está salva. Ela pode até não saber, mas na última hora ela vai ser salva. Então, já que todos são salvos, né, e que a terra é uma reunião de pessoas salvas, não há que se falar de céu, de inferno, de pecado. A mensagem deles não fala mais disso, de ressurreição de mortos. Caiu, não precisa se falar isso, porque nós nunca estivemos separados de Deus depois que Jesus morreu. Nunca. Nós já temos salvação. Então ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno, né?
A eternidade já está aqui. Então eles pregam essa salvação universal, né? Inclusive para pessoas como ditadores. Hitler, Mussolini, Stalin, qualquer pessoa, né? Esse conceito de universalismo, isso é de que Deus vai reconciliar consigo todos os pecadores, foi muito popularizado no meio da igreja evangélica através de um best-seller de um autor chamado William Paul Young, que ele escreveu um best-seller, aquele best-seller que depois virou filme, né? A Cabana. Quem assistiu A Cabana aqui? Universalismo puro. Afora as questões de trindade, que eles fazem uma bagunça com a questão da trindade, há muito forte ali a ideia do universalismo. Esse mesmo autor escreveu um livro depois chamado As Mentiras que Nos Contaram sobre Deus. E lá ele afirma claramente, ele escreve, aspas, será que eu estou sugerindo que todos estamos salvos? Ele pergunta. Aí ele mesmo responde, será que eu estou sugerindo que eu acredito na salvação universal? Aí ele responde, sim, no livro. É exatamente isso que eu estou dizendo. Todo mundo vai ser salvo, então fica tranquilo. Deus não vai te punir por nada. Então, o movimento não fala de pecado, não prega o pecado. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você já é salvo. Você pode fazer e praticar o que você quiser. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Eles repudiam, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo Jesus. Jesus não é 100% Deus, né? Ele é um homem natural. Deus usou ele. E sem um Cristo como esse, não há que se falar em salvação, queridos, através de Cristo. A salvação vem de Deus. Você percebe como é muito fácil para muitas pessoas falar de Deus, mas quando fala de Cristo já muda. Você fala Deus, eu amo Deus. Deus está no céu, é o cara lá. Deus. Agora falou de Cristo, falou de Jesus, falou do Sermão do Monte, aí já, não, epa, para aí, né? Esse negócio de dar outra face, esse negócio de tomar a cruz, esse negócio de, não, esse negócio não. Então, eles rejeitam o aspecto do caráter sobrenatural de Cristo, o verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, tomando a forma de um homem, mas 100% Deus, nascido de forma sobrenatural, né? São indiferentes aos ensinos, já falei, sobre o pecado original, salvação pela graça, né? São indiferentes, por isso que eles não procuram enfatizar assuntos eternos, né? Enfatizam só questões terrenas. O que mais? São indiferentes ou abandonaram qualquer assunto relacionado à vinda de Cristo Jesus. Qualquer expectativa pelo dia da volta de Cristo também passa longe das suas mensagens e das suas pregações, do seu ensino, né? Para que isso? Porque para os cristãos progressistas é a vida neste mundo que importa. A vida neste mundo é mais importante do que uma suposta vida, né, no mundo vindouro que nós nem sabemos, eles, né, nem sabem que se existe ou se virá, né? Então seus defensores pregam isso, que o ser humano não precisa se preocupar com o que acontece depois da morte, né? Ninguém sabe o que vai acontecer mesmo. Tudo que importa o que é? Ajudar os pobres, alimentar os famintos, aliviar a dor daqueles que são discriminados. Não discriminar os discriminados da nossa sociedade. Trate bem o homoafetivo. Sim, devemos tratar bem. Ok. Mas não é só tratar bem, é aceitá-lo. Não é só aceitá-lo, é concordar com o seu comportamento. Não é só concordar com o seu comportamento, é entender que as sociedades estão evoluindo e nós precisamos ler isso nas palavras de Deus. E aí você tem um total rompimento dos limites da palavra de Deus. Porque, irmão, se uma coisa que o Evangelho tem é limite, e limite parece que é uma coisa que incomoda esse movimento. Bom, essas são, né, o tempo está passando ali, essas são algumas, né, das heresias atualmente disseminadas por esse
movimento, sem prejuízo de outras que já estão nascendo, vão nascer. Fique tranquilo, vai vir mais coisa por aí, né? E vão pregar, vão ensinar, e a gente tem que estar atento com isso, porque esse é o verdadeiro perigo desse movimento. O engano, marca do anticristo. Engano, marca do diabo. Ele é o pai da mentira. Então esse é o grande perigo, o engano. A gente não vai ter tempo hoje de, né, contra-argumentar cada uma dessas heresias, né, cada um desses desvios doutrinários. É importante a gente fazer isso, porque não basta a gente saber só qual é a heresia, a gente saber o que a Bíblia diz. A gente não vai fazer isso hoje, não vai ter tempo, mas uma coisa que eu peço aos irmãos: estejam atentos a essas sutilezas, né? Às vezes a gente ouve muita coisa, ouve muitas pessoas, especialmente nas redes, e sem querer as pessoas estão sendo às vezes engodadas. Gente, eu estou cansado de receber: ai, que vídeo bonitinho, manda. Aí eu vejo e falei: meu irmão, presta atenção, olha o que está falando aqui. Ai, que música linda. Aí manda, aí você vai ver. Ai, Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente às vezes é muito displicente. A gente às vezes não atenta para algumas coisas e vai sendo engodado por isso, tá? Então, muito cuidado, essas heresias são muito sutis. Algumas não são tão sutis assim, né? Mas assim, às vezes o cabra engole. Mas algumas são muito sutis, tá bom? E, em último lugar hoje, para caminhar aqui então para os nossos minutos finais, mas antes, alguma pergunta? Algum comentário? Eu sei que vocês têm pergunta, gente, mas vocês não querem fazer por quê? Deixa eu só tomar uma água aqui. Enquanto isso, pensa aí. Bom, uma coisa que eu queria dizer, a gente não, né? Esse movimento, amados, é chamado de um movimento cristão, mas de cristão, queridos, não tem nada, né? Acho que faltou dizer isso. Não tem nada de cristão nesse movimento, né? É uma armadilha. São coisas assim. Agora elegem, por exemplo, escalam uma pessoa para representar, né, o interesse dos evangélicos, para falar ao coração, aos ouvidos dos evangélicos, né? É isso, é o processo de sedução, né? Processo de engano. Mas o fato é que esse movimento realmente de cristão não tem nada não. Então a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Bom, o terceiro ponto de hoje nós falamos então já das finalidades do governo civil, falando desse pretenso movimento cristão, né? E agora vamos falar de algo, queridos, que tem preocupado líderes da igreja cristã aqui e em outros países. Essa semana eu estava lendo um artigo que depois eu fui ver, esse artigo é de 2019, né, que eu recebi de autoria que aliás foi encaminhado por um teólogo brasileiro. Eu faço parte de um grupo no Telegram que chega muita coisa ali e tal, só que esse artigo é de um americano, um pastor americano, um estudioso americano, que estava falando do totalitarismo, a ascendência, a ascensão do movimento de totalitarismo lá nos Estados Unidos, ao ponto de eles já estarem lá, já em 2019, pensando e cogitando em formar comunidades de cristãos para morar junto, condomínio de crente, fazenda onde mora crente, para meio que se fechar, para meio que se proteger. Olha só como é que eles já estão pensando, né? Contra um movimento de totalitarismo. Bom, mas o que é um totalitarismo, querido? Vamos ver aqui eu peguei aqui uma definição de totalitarismo que está aí no Wikipedia, né? Totalitarismo, só para a gente se sintonizar um pouco mais com esse termo, né? Tem muitas definições, mas já todas orbitam em torno dessa definição aqui. Por isso que eu trouxe essa, tá? Umas são mais técnicas, outras são mais rebuscadas demais, mas essa é um pouco, dá para a gente, né, entender um pouco mais rápido dentro do tempo que nós temos aqui, né? Então, totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que
proíbe, tem a tendência a proibir partidos de oposição, restringe a oposição individual ao Estado, manifestações individuais de pessoas, seja na rede, seja na rua, contra o Estado, não pode, proibido. Contra o Estado e as alegações do Estado, né? E um regime também é um sistema ou uma forma de governo que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É então a forma mais extrema e completa de um autoritarismo. Então você vê que o totalitarismo escala alguns níveis acima do autoritarismo. Aqui no Brasil nós não tivemos totalitarismo e tivemos poucos governos que pareceram ser governos autoritários, né? Fala-se lá dos governos militares, alguma coisa assim. Não chegou a ser aquela coisa que levou anos, levou o país a um mergulho num período de trevas, vários anos, aquela coisa toda. Não. Mas nós vemos no mundo, né, modelos de autoritarismo e há um risco e uma ascensão muito grande de um regime de totalitarismo. Alguns países já sabem que são países com regimes totalitaristas. Nós tivemos no século XX regimes totalitários, né? Tivemos lá o comunismo, tivemos o socialismo, que eram regimes autoritários. Caíram, começaram a cair, se enfraquecer, perder força, né? Remanescem em alguns países de uma forma um pouco tão, né, jamais assim harmonizada, vamos dizer assim. Mas agora, no século XXI, esta nova forma de totalitarismo que começa a surgir, ela muito se baseia nos regimes totalitários lá do século XX. É um regime, então, que está disposto a ir naquela tendência daquela definição, tendendo, então, a usar de qualquer tática, qualquer estratégia, qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Então, o regime totalitarista vem para atacar, né, Estado de Direito das pessoas, do país, de um país, liberdade, né, liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe num regime totalitário. Então, a liberdade de expressão, por exemplo, que hoje a Constituição brasileira proporciona para nós, está em risco diante de um iminente surgimento de um regime totalitário, né? Os regimes totalitários estão dispostos a promover até esquemas de corrupção sistêmica, violência desenfreada, matar gente, silenciar o opositor, calar as pessoas, desqualificar, assassinar as reputações das pessoas, perseguir, cancelar, qualquer coisa que se opõe às suas pautas políticas, que são, em geral, extremamente liberais, para não dizer, né, só liberais. Então, aqueles que não concordam com regimes totalitaristas, como eles, são automaticamente rotulados de tudo, né? E a gente está vendo isso um pouco hoje. Fascista, misógino, homofóbico, racista. Esse é marca de um movimento totalitário. Você se manifestou contra, já te rotula. É um inimigo, né? Tem que eliminar. Tem que eliminar. Então, por que nós estamos falando de totalitarismo político, queridos? Por quê? Porque nós estamos, e nós não podemos estar com os nossos olhos fechados para isso. Nós estamos falando de política, estamos falando de país, um país onde nós moramos, um país pelo qual oramos, um país que nos dá a liberdade de nos reunirmos para cultuar publicamente a Deus. Nós, no nosso país, estamos diante da tentativa, sim, né, já há alguns anos, de ascensão de um regime que pode levar para um totalitarismo, um novo totalitarismo, né, no século XXI. Um totalitarismo que pode ser chamado do que você quiser. Totalitarismo de esquerda, totalitarismo radical, totalitarismo de ideias, sei lá, qualquer nome que você queira dar aí, tá?
Então, que ninguém se iluda, querido. Esse movimento no mundo e no Brasil vai tentar de tudo para retornar ao poder, onde quer que seja. Se não estão, vão querer tomar o poder. Se já foram, vão querer retomar, né? Se estão, não vão querer largar. Então, esse movimento vai tentar de tudo. Aqui no Brasil, falando aqui no Brasil, esse movimento vai tentar de tudo para tomar o poder político nesse ano. E se não conseguir, vai continuar no outro, mas vai tentar de tudo, né, para isso, tá? No caso atual aqui no nosso país, um totalitarismo político de esquerda seria para nós o quê? Um regime que se opõe frontalmente diante de tudo que nós já falamos aqui, a palavra de Deus. Como é que nós vamos nos, né, conduzir diante disso? Como é que nós vamos lidar com isso? A gente tem que se posicionar, né? Então a gente pode começar aqui já a concluir algumas coisas para a gente ir encaminhando para o final, né? Com respeito a isso tudo que nós falamos. Primeiro dizer que esse movimento cristão progressista, como falei, não tem nada de cristão, ele se alia aí a uma ideia, se alia a bandeiras, né, pautas políticas que são contrárias à palavra de Deus. Então, você ouviu falar disso, meu irmão? Você já está sabendo. Está sabendo. É claro que você não vai ouvir falar disso, talvez, com ares de, né, belicosidade, animosidade. Isso talvez não vai chegar. Vai chegar por pessoas que às vezes estão na igreja, pessoas que representam. Em 2017, eu lembro de uma palestra na UNB, que estava lá uma representante na época evangélica, né, uma deputada evangélica. Não vou citar o nome dela aqui, mas é muito conhecida no Brasil, muito conhecida, já foi deputada, acho que já foi até governadora do Rio, prefeita do Rio, não sei qual que foi, eu não lembro, né? Mas ela estava lá numa palestra na UNB, né? Está se falando, e lá pelas tantas ela solta essa na palestra, uma crente, né? Falando assim, não, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O que é isso? Se precisar, a gente toma em armas para defender aquilo que vai contra os nossos direitos. Aí, logo em seguida, uma galera da UNB, que era de esquerda, né? Com certeza, aplaude, levanta, aplaude, vibra, e começa a gritar, né, algumas coisas que diz respeito a um determinado partido, e aí vira aquela coisa. Quem falou? Uma cristã, né, na época. Então gerou umas confusões aí também sobre isso, como é que um crente pode falar isso, aquilo, tal. Então, esse movimento cristão, ele de fato é antibíblico, não tem nada de cristão, por isso que a gente falou que não deve nem se chamar cristão. Outra conclusão é que esse movimento, na verdade, ele contribui para que cada vez mais se abram as portas para a vinda do próprio anticristo, queridos. Porque, como eu disse, a marca do anticristo é o engano, sedução. Sedução. Né? E essa é a marca do anticristo. Então, cada vez mais movimentos como esse abrem a porta para a vinda do próprio anticristo. E antes do anticristo, para a vinda de anticristos, porque não há só o anticristo, mas a Bíblia fala de anticristos que vão surgindo ao longo da história. E nós sabemos, Nero foi um anticristo, Hitler foi um anticristo, pessoas são anticristos. Né? E até a chegada, que preparam o caminho da chegada do próprio, né? Que é aquele então que se coloca em lugar de Cristo, um impostor, é o adversário de Cristo Jesus. Outra conclusão, aí fala da gente, queridos. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja que crê na totalidade da palavra, do ensino bíblico, tem a palavra de Deus como sua única regra de fé, de prática, acredita na infalibilidade, na inerrância, na integridade da palavra de Deus, e disso ela não abre mão.
ela está afeta e afeita a palavra de Deus. Seja para nos corrigir. Aliás, hoje eu ouvi um vídeo bacaninha do pastor Josemar Bessa, ele falando de Jonathan Edwards, ele falando assim: leia a Bíblia contra você. O método correto, segundo o puritano Jonathan Edwards, é: quando você lê a Bíblia, lê ela contra você. Porque a Bíblia fala do que você é e do que você não deve ser. Então, quando você lê a Bíblia, não lê a Bíblia, essa mensagem é muito boa para aquela, para aquele, para o outro. Não, essa mensagem é boa para você. Então, leia contra você. Aceite tudo que a Bíblia fala a teu respeito. Seja para bem, ou seja para punição, ou seja para crescimento. A Bíblia tem que ser toda ela para nós. Não só aquilo que nos interessa, né? Que nos convém dela. Né? Tem uma frase de Agostinho, que eu trouxe aqui, que diz isso aí. Se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Agostinho de Hipona. Por isso, por último, repousamos a nossa fé no que disse Jesus. Queridos, temos que estar atentos, alertas, mas não devemos ter medo. Devemos descansar no fato de que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Amém? E Jesus disse exatamente isso em Mateus 16, 18. É Ele quem está edificando essa igreja. E um projeto do céu, queridos, pode levantar anticristos, partidos, gentes, né? Pode levantar quem quer que seja. E eu lembro aí do Salmo número 2, né? Que é um salmo que é muito oportuno para esse momento. Diz lá no Salmo 2, não precisa abrir não. Porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Aí o salmista diz: aquele que habita nos céus dá risada e zomba deles, e na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e o seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e ele com uma vara de ferro vai quebrar vocês e despedaçá-los como um vaso de oleiro. Amados, entendamos isso. A igreja é de Cristo, e nós somos essa igreja que Ele está firmando e edificando em si mesmo, que é a verdadeira rocha. Amém? Vamos orar pela igreja, vamos orar pelo nosso país e descansar naquilo que Deus tem para nosso país, nosso futuro político aqui na nossa nação, nosso futuro sobretudo espiritual. Mas não fiquemos desatentos. Amém, amados? Era isso por hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, né? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de podermos estar aqui, Pai, e aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, guardando as nossas mentes do engano, Pai. Que nós possamos, Senhor, estar sendo dirigidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Pai, porque nele está a verdade. E aqueles que estão em Cristo não são enganados. Que nós possamos, Pai, a cada dia mais, estar meditando na Tua palavra, para que nós venhamos conhecer a verdade. Porque a Tua palavra diz que se nós conhecermos a verdade, nós não iremos perecer. Porque o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, que nós possamos, Pai, estar buscando em Ti este conhecimento, para que nós não venhamos a ser enganados, Pai, por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda vai acontecer. Que o Senhor esteja cobrindo, Pai, a nossa mente com a verdade.
para que nós não venhamos, Pai, a envergonhar o Evangelho. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, também agora pelo culto, que nós possamos, Pai, estar aqui com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, Pai, e que esta noite o Senhor venha agir poderosamente em nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?